Você já leu a Bíblia e se deparou com a história da prisão de Jesus no jardim do Getsêmani? É um momento dramático, cheio de tensão. Os guardas chegam, Judas o trai com um beijo, e Pedro, num ímpeto de fúria, saca uma espada e atinge um dos servos do sumo sacerdote, cortando sua orelha. Esse servo tinha um nome, Malco. Mas o que aconteceu com ele depois que Jesus, em um ato de compaixão e poder, toca em sua orelha e a restaura instantaneamente? A Bíblia, surpreendentemente, não nos conta mais nada sobre Malco. Ele desaparece da narrativa. Mas isso significa que sua história terminou ali? Ou será que esse encontro inesperado com Jesus mudou sua vida para sempre, de uma forma que poucos sabem ou sequer pararam para pensar? Prepare-se para desvendar um dos mistérios mais fascinantes e pouco discutidos dos evangelhos. Vamos explorar o que a Bíblia diz, o que o contexto histórico sugere e as possibilidades intrigantes sobre o destino de Malco. Fique comigo até o final, porque a verdade pode ser mais surpreendente do que você imagina. E a primeira pergunta que precisamos responder é: quem era exatamente esse homem e por que ele estava ali? Para entender o que pode ter acontecido com Malco, precisamos primeiro entender quem ele era e qual era seu papel naquela noite crucial. Malco não era apenas um servo qualquer. Ele era um servo do sumo sacerdote, Caifás. Isso o colocava em uma posição de certa importância dentro da estrutura religiosa da época. Servos de figuras tão proeminentes frequentemente tinham tarefas específicas e de confiança. A presença dele no grupo que foi prender Jesus não era acidental. Ele provavelmente estava ali como parte da guarda pessoal do sumo sacerdote, ou como alguém encarregado de identificar Jesus para os soldados romanos e a guarda do templo. Pense na cena. Um grupo grande e armado se aproxima na escuridão da noite. Pedro reage impulsivamente. O alvo de sua ira é Malco. Por que Malco? Alguns sugerem que Malco poderia estar na linha de frente, talvez tentando agarrar Jesus, ou que sua posição como servo do sumo sacerdote o tornava um alvo simbólico para Pedro, que via aquilo como um ataque direto à autoridade religiosa que estava prendendo seu mestre. A Bíblia não detalha a intenção de Pedro, apenas o ato. Mas o fato de Malco ser o atingido e ser identificado nominalmente apenas no Evangelho de João, João 18:10, enquanto os outros evangelhos o mencionam apenas como servo do sumo sacerdote, sugere que ele tinha alguma relevância para os que conheciam os eventos. Agora, o que torna esse encontro ainda mais extraordinário é a reação de Jesus. Em vez de permitir a violência ou ignorá-la, Jesus intervém diretamente. Mas qual o significado profundo desse milagre naquela circunstância específica? O Evangelho de Lucas, Lucas 22, 50 a 51, é o único a descrever a cura com detalhes. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E Jesus, respondendo, disse: Deixai-os até aqui. E tocando-lhe a orelha, o curou. Mateus e Marcos mencionam o corte da orelha e a repreensão de Jesus a Pedro, mas não a cura. João menciona Pedro e Malco pelo nome e o corte da orelha, mas também omite a cura. A inclusão desse detalhe por Lucas, o médico, é notável. Jesus, no momento de sua prisão, no ápice da conspiração contra ele, ainda para curar um de seus captores. Pense na magnitude desse ato. Enquanto estava sendo preso injustamente, traído e prestes a enfrentar sofrimento e morte, Jesus demonstra compaixão e poder ilimitado, restaurando a integridade física de um servo que veio prendê-lo. Esse milagre não foi apenas uma cura física, foi uma demonstração poderosa dos princípios do reino de Deus.
amor pelos inimigos, mansidão diante da opressão e autoridade divina sobre a enfermidade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Foi um sinal claro, visível e inegável para todos que estavam presentes. Mas como Malco, o receptor direto desse milagre, reagiu a esse toque divino? A Bíblia silencia, e é aí que o mistério se aprofunda. O que teria passado pela mente de Malco naqueles momentos? E mais importante, o que ele fez a seguir? A partir do momento em que sua orelha é restaurada, Malco desaparece dos relatos bíblicos. Ele não é mencionado nos julgamentos de Jesus, nem na crucificação, nem nos eventos pós-ressurreição. Essa ausência de informação explícita na Bíblia levou séculos de estudiosos e leitores a se perguntarem: o que aconteceu com ele? A resposta mais simples e direta é: não sabemos com certeza, pois a Bíblia não registra. No entanto, podemos especular com base no contexto. Malco era servo do sumo sacerdote. Após ser curado, ele provavelmente continuou com a guarda, participando da prisão de Jesus e levando-o para ser julgado. Sua lealdade primária era ao seu mestre, Caifás. É plausível que ele tenha voltado às suas funções normais depois daquela noite traumática e milagrosa. Mas seria possível que o impacto de ter sua orelha cortada e restaurada instantaneamente pelo homem que ele estava prendendo não tivesse nenhum efeito duradouro em sua vida? Um milagre tão pessoal e dramático, presenciado por ele mesmo e por outros, certamente teria um impacto psicológico e talvez espiritual. Ele testemunhou o poder de Jesus de uma forma única e inegável. Seria Malco apenas um personagem incidental, ou sua história continuou de forma significativa, mesmo que fora do foco narrativo dos evangelhos? Vamos considerar algumas possibilidades, explorando o que poderia ter acontecido com Malco depois daquela noite. Uma das possibilidades mais discutidas, embora sem base bíblica direta, é que Malco pode ter se tornado um seguidor de Jesus. Pense nisso. Ele foi o único indivíduo, naquela noite, a receber um milagre direto e pessoal das mãos de Jesus. Um milagre que reverteu um dano causado por um dos discípulos de Jesus. Esse ato de graça e poder, direcionado a um inimigo, é um testemunho poderoso da natureza de Cristo. Seria natural, ou pelo menos plausível, que esse evento o fizesse questionar suas lealdades e as acusações contra Jesus. Talvez ele tenha sido um dos muitos judeus que, após a ressurreição e a pregação dos apóstolos em Jerusalém, se converteram. O livro de Atos menciona que até muitos dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7. Embora Malco fosse um servo do sacerdote e não um sacerdote em si, ele estava no círculo íntimo do templo. Um milagre tão pessoal poderia ter sido a semente que, mais tarde, com a pregação do Evangelho, floresceu em fé. Imagine Malco, anos depois, contando sua história. Eu estava lá para prendê-lo, e ele curou minha orelha. Essa seria uma testemunha ocular poderosa. Mas há outras possibilidades menos dramáticas, porém igualmente válidas. O que mais pode ter acontecido com ele? Outra possibilidade, talvez mais provável considerando a falta de menção posterior, é que Malco simplesmente continuou sua vida como servo do sumo sacerdote. Embora tenha presenciado um milagre, o medo, a lealdade ao seu mestre, a pressão social e a atmosfera política da época podem ter sido mais fortes do que o impacto do milagre. Nem todos que presenciaram os milagres de Jesus se tornaram seus seguidores fiéis. Muitos viram e voltaram para suas vidas, impressionados, talvez, mas não transformados. Malco pode ter sido um deles. Ele viu o poder de Jesus, sentiu a cura, mas ainda assim participou de sua prisão e, provavelmente, de seu julgamento e execução indiretamente, através de seu serviço a Caifás. Sua orelha estava curada, o dano físico reparado, mas talvez seu coração não tenha sido tocado da mesma forma. Ele pode ter guardado a história para si,
um evento estranho e inexplicável em sua vida. Ou talvez ele tenha contado, mas com a interpretação oficial do templo, minimizando o poder de Jesus. Há também a possibilidade de que, mesmo não se tornando um seguidor declarado, o evento o tenha marcado profundamente, levando-o a uma atitude mais branda em relação aos cristãos ou a uma reflexão interna sobre a identidade de Jesus. A falta de menção bíblica não prova que nada aconteceu, apenas que sua história pós-cura não foi considerada relevante para o propósito dos evangelhos ou do livro de Atos. No entanto, o que podemos aprender com esse pequeno episódio? A história de Malco, por mais breve que seja nos evangelhos, nos ensina lições valiosas. Primeiro, a compaixão de Jesus se estende até mesmo aos que vêm para prendê-lo. Ele cura o servo do sumo sacerdote, mostrando amor pelos inimigos e uma demonstração final de seu poder antes de se entregar voluntariamente. Segundo, o milagre em Malco serve como um testemunho inegável para aqueles que presenciaram a prisão. Eles viram a orelha decepada e a viram restaurada. Esse evento por si só deveria ter sido suficiente para fazê-los parar e pensar. Terceiro, o silêncio bíblico sobre o destino de Malco nos lembra que a Bíblia não é uma biografia exaustiva de todos que cruzaram o caminho de Jesus, mas sim a história da salvação. O foco principal é Jesus e seu impacto no mundo. A história de Malco nos convida à reflexão. Como reagimos aos sinais do poder e da graça de Deus em nossas próprias vidas? Somos como Malco, que recebeu um toque direto, mas cujo destino espiritual permanece incerto? Ou permitimos que esses encontros nos transformem? Independentemente do que tenha acontecido com Malco, o episódio da cura de sua orelha permanece como um poderoso lembrete da natureza graciosa e poderosa de Jesus Cristo, mesmo nos momentos mais sombrios. E essa é uma verdade que todos precisamos entender. E aí, o que você achou dessa história? A ausência de informação sobre Malco pós-cura te intrigou tanto quanto a mim? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acha que ele se converteu ou apenas voltou para sua vida antiga? Eu quero muito saber o que você pensa. Se você gostou de desvendar esse mistério bíblico e aprendeu algo novo, por favor, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também se interessam por esses temas. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre mistérios, histórias e curiosidades da Bíblia e da fé cristã. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também gostam de estudar a Bíblia. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.